Nós tendemos a ter uma visão sensacionalista do que é um ataque espiritual. Filmes, televisão e a cultura popular nos deram uma imagem particular do que aparentemente é um ataque espiritual. No entanto, o que o mundo percebe como um ataque espiritual e o que realmente são os ataques espirituais são bem diferentes. Agora, seria incorreto assumir que todos os ataques espirituais parecem possessões demoníacas completas. Eles não são. Na maioria das vezes, os ataques espirituais vêm em formas muito mais sutis, de maneiras que não seriam esperadas ou notadas. A arma primária do diabo é a decepção, não a agressão. O inimigo quer se esconder nas sombras e espreitar na escuridão. Ele nunca se revelará abertamente porque quer que você, sem saber, lhe dê acesso total. Se ele mostrasse seu verdadeiro eu e intenções, todos seríamos rápidos em clamar a Deus e repreender o diabo. No entanto, se ele vier como um lobo em pele de cordeiro, se ele vier na forma de decepções e mentiras, se ele vier sob o disfarce de mudanças comuns da vida, então você não apenas não o suspeitará, mas também será incapaz de lutar ou se proteger contra ele. Você não pode lutar contra algo que não sabe que está lá. Agora quero alertá-lo sobre alguns dos sinais a serem observados quando você estiver sob ataque espiritual. Se você conhece os sinais, pode detectar os ataques e lutar contra eles. Para começar, deixe-me dizer que um sinal de que você pode estar sob ataque espiritual é se o inimigo vier até você como uma inundação. Ou seja, você está enfrentando problema após problema, uma coisa após a outra, quando parece que você não pode ter um descanso. Conforme o ditado popular, quando chove, despeja. Conheci pessoas que passaram por coisas como perda de emprego, um parente que faleceu, outro parente próximo adoecendo, e então se envolveram em um acidente de carro, tudo em um curto espaço de tempo, uma coisa após a outra, e você não parece ter um descanso. Mas a chave para reconhecer isso como um ataque espiritual é qual é a sua resposta a isso. O objetivo deste modo de ataque é mantê-lo ocupado com o problema e não com a solução, que é Jesus. É projetado para tirar seus olhos de Jesus. Esse tipo de ataque, onde parece que as comportas do inferno se abriram em sua porta, é projetado para afogá-lo, afogar sua fé e deixá-lo em dúvida. Eles são projetados para desencorajá-lo. Mas apesar de tudo isso, a chave para superar é nunca tirar os olhos de Jesus. E deixe-me dizer-lhe por quê. Você se lembra da história de Pedro andando sobre a água? Os discípulos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia, mas de repente eles veem Jesus caminhando em direção a eles. Quando Pedro o vê, ele pede para se juntar a ele. Jesus concorda, Pedro pisa na água e está indo bem por um tempo. De repente, as ondas começam a subir e Pedro tira os olhos de Jesus e fica distraído e começa a afundar. As ondas, os outros discípulos nos barcos, talvez o próprio ego de Pedro, todos serviram como distrações da única coisa que Pedro deveria estar fazendo, que é manter seus olhos em Jesus. É da mesma forma conosco. Devemos manter nossos olhos em Jesus e não em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Se tivermos esse foco singular, podemos nos proteger contra esse ataque espiritual particular. Portanto, lembre-se disso. Se você sentir que está afundando de uma onda de ataque, mantenha seus olhos em Jesus. Se você sentir que está se afogando, mantenha seus olhos em Jesus. Agora, outro sinal de ataque espiritual é que velhos hábitos e estilos de vida começam a ressurgir. Veja, quando, como cristão, você foi batizado, entregou sua vida ao Senhor, mudou sua vida, fez mudanças significativas em sua vida, mas isso é apenas o começo, não o fim. O diabo não vai deixar você assim tão fácil. Não, ele vai lutar para trazer você de volta. Neste modo de ataque espiritual, você notará coisas como amigos do passado voltando à sua vida, tentando puxá-lo para trás. Certas pessoas ao seu redor começarão a seduzi-lo a voltar aos velhos hábitos pecaminosos.
Este é o diabo testando você e tentando você para que você abandone tudo o que é divino pelos prazeres do mundo. É como a parábola que Jesus conta sobre o agricultor plantando sementes em Mateus capítulo 13. Algumas sementes caem em solo espinhoso e, à medida que a planta cresce, os espinhos sufocam as plantas e elas não produzem fruto. Jesus nos diz que isso representa aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra. Devemos nos proteger contra esse ataque, sendo vigilantes sobre nossa companhia e permanecendo conectados a uma comunidade divinamente fundamentada na Bíblia. Então, aqui está o negócio. Cuidado com quem está em seu círculo íntimo. Cuidado com a companhia que você mantém. Algumas pessoas, de fato, irão empurrá-lo para a frente, mas algumas pessoas vêm apenas para puxá-lo para trás. E precisamos ser sábios em relação àqueles ao nosso redor. Outro sinal claro de ataque espiritual é que você se encontra isolado ou sendo afastado de relacionamentos divinos. Esta é uma armadilha do inimigo para tentar deixá-lo isolado e sozinho, para que você esteja fraco e vulnerável. O inimigo sabe que somos mais fortes juntos. O inimigo sabe que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, «Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, lá estou eu com eles». Não fomos projetados para passar pela vida cristã ou pela vida em geral sozinhos. Precisamos uns dos outros para sobreviver e ter sucesso. Precisamos uns dos outros como crentes em Cristo para incentivo. Se o diabo puder nos isolar, ele poderá ter mais influência sobre nós. E a maneira de se proteger contra esse ataque é estar vigilante em manter uma comunidade divina forte e orar para que o Senhor o cerque com pessoas que são fortes na fé e que têm integridade. O último sinal de um ataque espiritual é que a oração se tornará mais difícil do que o usual. Todos nós passamos por períodos de baixa onde simplesmente não sentimos vontade de orar ou nos conectar com Deus, ou nossas orações parecem secas e sem poder. No entanto, nunca devemos deixar chegar ao ponto de realmente parar de orar. Isso porque a carne e o espírito estão em guerra e o inimigo não quer que você alcance o Senhor. Este é o tipo de temporada onde você deve lutar ainda mais para jejuar e orar, porque algumas batalhas não serão vencidas apenas pela oração. Como Jesus disse, este tipo só pode sair por meio de oração e jejum. No momento em que você se sentir mais desconectado, é a hora de se esforçar mais. Se mantivermos nossos olhos e ouvidos espirituais atentos a esses sinais, podemos estar prontos, conscientes e capazes de afastar todos os ataques espirituais do inimigo. Uma maneira pela qual o inimigo ataca a vida de um crente é através do desespero, depressão e desânimo. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele havia suportado eventos horríveis. 3 naufrágios, sobreviveu a um apedrejamento, suportou 5 açoitamentos, prisões frequentes e 3 surras. Tudo isso era suficiente para Paulo cair em depressão e desespero. Isso era suficiente para Paulo ficar desencorajado. Sob tal pressão, muitos cristãos teriam caído em um poço de desespero. Mas quero que você veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Somos atribulados de todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Podemos enfrentar batalhas e ataques neste mundo, mas podemos confiar em nosso Deus Todo-Poderoso para ser nosso abrigo em tudo isso. Nestes tempos em que somos jogados para cá e para lá pelas ondas da adversidade, é quando devemos nos preparar para lutar. Este é o momento em que temos que orar, jejuar e estudar a palavra de Deus para encontrar paz em meio a isso. Então, durante aquelas temporadas, aqueles momentos em que nos sentimos extremamente desencorajados e sem forças para continuar, é a hora de clamar a Deus. Este é o momento em que devemos buscar forças no Senhor.
Este é o momento em que devemos nos apegar ao poder do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5 diz: Pois embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Este é um desses trechos das Escrituras que realmente coloca as coisas em perspectiva. A Bíblia está nos dizendo aqui que, embora vivamos neste mundo, não devemos e não lutamos nossas batalhas como o mundo. Na verdade, as armas que temos disponíveis não são armas físicas, mas note como a Bíblia diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas que podemos acessar como filhos de Deus têm poder divino. São armas diferentes de qualquer coisa neste mundo, porque são armas celestiais. E na menção da palavra armas, as pessoas geralmente pensam em armas físicas neste mundo, como um bastão ou uma arma. No entanto, a Bíblia diz em Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é uma arma que você pode usar contra o diabo. É uma arma eficaz contra o diabo, de fato. Então, o que a Bíblia quer dizer quando diz: pois embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. Como crente, você não está lutando contra pessoas, você não está apenas lutando contra circunstâncias. Não, você está lutando contra o espírito por trás da pessoa, o diabo por trás da situação. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. É o que a Bíblia diz em Efésios 6, versículo 12. Então, aqui está o que estou encorajando você a fazer hoje. Ore pela vitória em todas as áreas da sua vida. Declare as promessas de Deus em todas as áreas da sua vida. Acredite que há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder na palavra de Deus e através do seu Espírito. Quando oramos, podemos ter confiança de que o Senhor está sempre próximo daqueles que o buscam e o invocam. Acredite que Deus quebrará todos os planos do inimigo. Confie que o Senhor terá a última palavra em todos os assuntos que o concernem, os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta. O Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Portanto, encorajo você, povo de Deus, a confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas, e você terá a vitória. A guerra espiritual é uma frase que ouvimos muito na igreja, e embora muitas pessoas tenham uma ideia do que é, muitas pessoas não o compreendem completamente e, portanto, não têm consciência de que estiveram em muitas batalhas espirituais ao longo de suas vidas. O diabo está empenhado em impedir as pessoas de conhecerem a Deus e confiarem nele com suas vidas. As táticas do inimigo diferem dependendo se alguém já é cristão ou não, mas seu propósito final é sempre manter as pessoas afastadas de experimentar o amor de Deus. Deixe-me esclarecer isso para todos que estão ouvindo. A guerra espiritual não é algo a ser temido, porque a batalha pertence ao Senhor. Esta guerra não é uma que lutamos sozinhos, mas permitimos que Deus lute por nós, porque é somente quando fazemos isso que seremos capazes de travar uma guerra espiritual vitoriosa. Esta guerra afeta todas as áreas de sua vida. Não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem mesmo sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas, porque se tornaram vítimas da guerra espiritual.
Eles estão desanimados, deprimidos, oprimidos e derrotados. Outros são vítimas matrimoniais e familiares. Divórcio, conflito e abuso são algumas das cicatrizes de batalha que esses crentes carregam. Deixe-me dar a você uma visão da estratégia do inimigo quando se trata de guerra espiritual. Existem 4 coisas que o inimigo busca alcançar quando ataca os crentes. Essas 4 coisas são desencorajar, distrair, instigar o descontentamento e causar discórdia. Permita-me elaborar. O inimigo procura desencorajá-lo em sua fé, procura distraí-lo de seu chamado com prazeres mundanos e todo tipo de tentação. O inimigo procura instigar o descontentamento em sua vida física e, finalmente, procura causar discórdia entre você e outros crentes para interromper a unidade do Evangelho. Aqui está como você obtém a vitória. A Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. É importante reservar regularmente um tempo a sós com Deus, preferencialmente o mais livre de distrações possível. Jesus queria dar a Deus toda a sua atenção e passar tempo com seu Pai Celestial. Se até Jesus precisava se afastar das multidões e de seus amigos para estar sozinho com Deus, e Jesus é Deus, quanto mais seus seguidores precisam fazer o mesmo. A oração é uma arma poderosa na guerra espiritual. A oração é você entregando suas batalhas a Deus, você o invocando para se envolver na batalha por você. Em resumo, a guerra espiritual é uma realidade que todos enfrentamos, quer percebamos ou não. O inimigo usa táticas sutis para nos desencorajar, distrair, instigar o descontentamento e semear discórdia. No entanto, a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa batalha. Podemos confiar em Deus, em Sua palavra e em seu Espírito para nos capacitar a vencer todos os ataques espirituais. Portanto, lembre-se de manter seus olhos em Jesus, buscar a comunhão com outros crentes, declarar as promessas de Deus e investir tempo em oração. A batalha pertence ao Senhor, e com Ele ao nosso lado, somos mais do que vencedores em todas as áreas de nossas vidas. Não tenha medo da guerra espiritual, pois em Cristo você é equipado para triunfar sobre todos os ataques do inimigo. Mantenha-se forte na fé e na confiança em Deus, e você verá a vitória manifestar-se em sua vida.